Olá, boa noite. O Supremo determina que a Controladoria Geral da União inclua mais organizações não governamentais na investigação sobre irregularidades no uso de emendas parlamentares. O Tribunal de Justiça de São Paulo volta a proibir o serviço de mototáxi em aplicativos e fixa multa diária para as plataformas que descumprirem a determinação. O plenário do Supremo vai julgar a autonomia dos partidos políticos para definir a duração dos seus órgãos provisórios. Banco é condenado a indenizar cliente que foi assaltada depois de sacar R$217 mil. Justiça Federal determina que Controladoria Geral da União investigue as causas da falta de medicamentos de alto custo em Sergipe. E ainda, campanha Declare Seu Amor percorre 12 municípios na Amazônia para incentivar doações do imposto de renda para fundos da criança e do idoso. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 27 de maio, começa agora. O Supremo Tribunal Federal deu continuidade hoje à oitiva de testemunhas no âmbito da ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado para impedir o funcionamento regular dos poderes da República e destituir o governo legitimamente eleito em 2022. Na audiência, conduzida pelo relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, foram ouvidas 5 testemunhas indicadas pela defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Supremo, até o momento já foram ouvidas 38 testemunhas. Houve 10 desistências e 2 declarações escritas. Ainda devem ser ouvidas mais 32 pessoas. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Controladoria Geral da União inclua mais organizações não governamentais suspeitas de desviar recursos públicos na investigação sobre irregularidades no uso de emendas parlamentares. Na decisão, o ministro destacou uma reportagem que mostra que foram enviados quase 300 milhões de reais em verbas federais a uma rede de ONGs. As informações com o repórter Pablo Lemos. Uma rede de ONGs estaria servindo para ocultar integrantes de 7 instituições suspeitas de desviar recursos de emendas parlamentares. São 274 milhões de reais em verba federal que teriam tocado projetos com fortes indícios de desvios. Desse total, 219 milhões teriam migrado a pedido de parlamentares da rede de ONGs suspeitas para novas instituições. Fato que havia sido revelado pela reportagem citada pelo ministro Flávio Dino na decisão desta terça-feira. Segundo o ministro, que é relator de todas as ações sobre emendas no STF, o novo grupo de ONGs tem integrantes que são ou foram ligados às instituições suspeitas de desviar dinheiro público. Ele afirmou na decisão que, caso confirmada a migração desses recursos para outras instituições a pedido de parlamentares, isso revelaria uma gravíssima burla aos comandos judiciais. Flávio Dino determinou que a Controladoria Geral da União inclua essas ONGs na auditoria que investiga o uso de emendas parlamentares, prevista até 31 de outubro deste ano. Na mesma decisão, Flávio Dino cobrou esclarecimentos adicionais da Advocacia Geral da União e do Ministério do Turismo sobre o destino de emendas parlamentares direcionadas ao PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Ele também determinou que sejam incluídos no cronograma de análise dos planos de trabalho ligados ao setor de eventos todos os projetos contemplados com recursos nessa área. O Tribunal de Justiça de São Paulo voltou a proibir o transporte de passageiros por motos em aplicativos. A decisão também estabeleceu multa diária para as plataformas em caso de descumprimento da determinação. A reportagem é de Evelyn Araújo. O Tribunal de Justiça de São Paulo já havia suspendido o serviço no dia 16 de maio. Mesmo assim, a Uber e a 99 continuaram oferecendo o transporte de passageiros em motos. Com desrespeito à decisão judicial, a Polícia Civil abriu investigação para apurar o crime de desobediência por parte dos aplicativos. Na decisão, o Tribunal de Justiça Estadual negou o recurso das plataformas para derrubar a decisão de primeiro grau. O desembargador Eduardo Gouveia, relator do caso, determinou a aplicação de multa de R$30 mil por dia em caso de descumprimento. Em nota,
A Uber e a 99 disseram que vão suspender temporariamente o serviço na capital paulista. A briga judicial entre a Prefeitura de São Paulo e os aplicativos de transporte começou em janeiro, quando as duas plataformas começaram a oferecer o serviço. Segundo dados levantados pelo município, somente em 2024, a cidade gastou cerca de 35 milhões de reais com pacientes vítimas de acidentes com motos. Foram mais de 4 mil internações na rede pública de saúde. A Prefeitura sustenta na Justiça que a manutenção do transporte de passageiros por motos coloca a população em risco. Prevenção e enfrentamento do assédio e da discriminação do trabalho. Esse foi o tema da palestra virtual promovida pela ENAMAT, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. A convidada foi a presidente do Superior Tribunal Militar, ministra Maria Elizabeth Rocha. O evento foi virtual. A ministra do TST, Kátia Arruda, diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, conduziu as discussões. O número de casos de denúncias e de reclamações na Justiça do Trabalho que envolvem o tema do assédio cresceu imensamente, a partir da própria atuação da Justiça, não só da Justiça do Trabalho, como de todo o Poder Judiciário, Conselho Nacional de Justiça. Nós também estabelecemos os protocolos de julgamento sob perspectiva de gênero, seguindo as orientações do CNJ, mas aprofundando um pouco mais esses temas. Então, é realmente a ideia de que nós podemos fazer algo. A ministra do TST conversou com a presidente do Superior Tribunal Militar, ministra Maria Elizabeth Rocha. A primeira mulher a assumir o comando do STM destacou a relevância das ações da Justiça do Trabalho no enfrentamento do assédio e da discriminação no ambiente profissional e apontou que, além de punir os agressores, é preciso conscientizar. O que se quer, na verdade, é salvaguardar a dignidade da pessoa humana, que tanto nós prezamos. Mas eu entendo que a questão da sanção, e aí eu digo como uma magistrada penal, como uma magistrada criminal que eu sou, ela é importante sem dúvida alguma, porque ela é propedêutica, porque ela mostra àqueles que pretendem agir de forma semelhante a não fazerem. Porque se fizerem, vai ter uma repreensão do Estado. Agora, não basta apenas apenar. Isso eu digo por experiência, 18 anos numa magistratura. É preciso que as pessoas se conscientizem que o respeito é uma regra de convivência civilizatória. A Justiça do Trabalho segue a resolução do CNJ número 351 de 2020, que instituiu no âmbito do Poder Judiciário a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação. O Judiciário Trabalhista também possui a própria política sobre o tema. É a resolução número 360 de 2023 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A norma detalha as ações de prevenção e enfrentamento da violência, do assédio e de todas as formas de discriminação em primeiro e segundo graus. Justiça mantém a condenação por estelionato de um homem que enganou 5 pessoas com a venda de falsas vagas de emprego. O banco é condenado a indenizar cliente que foi assaltada depois de sacar R$217 mil. Voltamos em instantes. A Justiça do Distrito Federal manteve a condenação por estelionato de um homem que enganou 5 pessoas com a venda de falsas vagas de emprego. A repórter Carolina Chaves tem os detalhes dessa história. De acordo com o processo, em 2016, o réu cobrou entre R$1.000 e R$2.000 de 5 candidatos ao emprego de vigilante por vagas que não existiam. Para aplicar o golpe, o homem usou documentos e uniformes da empresa que supostamente estaria contratando e levou os candidatos a uma clínica para realizar exames admissionais. A defesa do réu pediu absolvição por falta de provas ou o reconhecimento da prática do crime de estelionato por 4 vezes, já que uma das vítimas não teve contato direto com o falso agenciador.
Mas os desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal entenderam que as denúncias das vítimas, em conjunto com os registros bancários, comprovam a prática do crime por 5 vezes. Os magistrados mantiveram a condenação de primeira instância e determinaram a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime aberto, além do pagamento de multa. O condenado ainda vai ter que ressarcir as vítimas no valor total de R$ 7 mil. Justiça do Rio condena banco a indenizar uma cliente assaltada após sacar R$ 217 mil. Polícia Federal e Polícia Civil do DF desarticulam esquema criminoso contra fraudes bancárias eletrônicas. Também foi realizada uma operação contra fraudadores da Previdência Social. Vamos conferir. A Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo de combate a um esquema criminoso usado por empresas para fraudar a Previdência Social e deixar de pagar os direitos trabalhistas dos empregados. A dívida estimada das empresas em 2019 era de R$ 1.590.000. Foi realizada a operação Não Seja um Laranja, que reúne a Polícia Federal e a Polícia Civil do DF numa ação de compartilhamento de tecnologias para aumentar a eficiência do combate aos crimes cibernéticos. As forças policiais detectaram um aumento considerável na participação consciente de pessoas que emprestam suas contas bancárias mediante pagamento para serem usadas em esquemas criminosos. A PF alerta que essa prática é crime. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou o Banco Santander a indenizar uma cliente em R$ 247 mil por danos morais e materiais. Foi determinado ainda que um funcionário da instituição seja investigado criminalmente por suspeita de participação no assalto sofrido pela vítima após deixar a agência em 2023. O banco afirmou que vai recorrer da decisão. Em São Paulo, a Justiça determinou que uma operadora de plano de saúde autorize os procedimentos para congelar óvulos de uma paciente que faz quimioterapia contra o câncer. Anderson Arcoverde tem as informações. A operadora se recusou a pagar o tratamento para preservação de óvulos como etapa anterior à quimioterapia em uma mulher que luta contra o câncer de mama. A paciente teve que buscar uma clínica particular, mas depois recorreu ao judiciário. O juiz responsável pelo caso aplicou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. Ele afirmou que negar o direito à criopreservação de óvulos revela pouca atenção da empresa com as desigualdades explícitas em um país marcado pelas mais diversas espécies de violência de gênero, inclusive na desconsideração de situações peculiares às mulheres. O magistrado condenou a empresa a devolver à paciente os valores gastos com o procedimento para extração e congelamento dos óvulos. Ainda cabe recurso contra a decisão. A Controladoria Geral da União deve investigar as causas da falta de medicamentos de alto custo em Sergipe. A determinação é do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Depois de receber uma série de denúncias, o MPF entrou com ação na Justiça para que sejam investigados os motivos que levam à falta de remédios de alto custo nos centros públicos de distribuição em Sergipe. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região aceitou o pedido e determinou que a Controladoria Geral da União faça uma auditoria no Estado. A iniciativa é considerada essencial para que o governo federal cumpra outra decisão judicial que obriga a regularização do fornecimento desse tipo de medicação à população vulnerável. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo, autorizou um paciente a cultivar cannabis medicinal. A decisão liminar impede que autoridades policiais adotem medidas que restringam a liberdade do paciente e a apreensão de insumos usados para a produção de óleo usado para tratamento de saúde. O paciente diagnosticado com lombalgia, dores e transtorno de ansiedade alegou à Justiça que o uso de óleo artesanal de cannabis trouxe melhora na sua qualidade de vida e redução dos sintomas da doença e apresentou documentação que comprova acompanhamento médico, autorização da Anvisa para importação do medicamento e laudo médico que indica a quantidade necessária de plantas para a manutenção do tratamento. O relator do caso, no TRF3, destacou que a ausência de regulamentação específica sobre o cultivo de cannabis para fins medicinais não pode prejudicar o direito à saúde do paciente e autorizou o cultivo e a importação de sementes para que o próprio paciente produza o óleo medicinal.
A produção deve ser fiscalizada pelas autoridades competentes para garantir o fim terapêutico. A seguir, o programa do Judiciário de Mato Grosso faz mais uma etapa do mutirão para impulsionar a interligação de esgoto em Cuiabá. E ainda, o plenário do Supremo vai julgar a autonomia dos partidos políticos para definir a duração dos seus órgãos provisórios. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se é válida a incidência da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, nas remessas ao exterior. O caso tem repercussão geral. Marta Ferreira. A CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, foi criada em 2000 para financiar o programa de estímulo à interação universidade-empresa para o apoio à inovação. Os ministros do Supremo vão analisar se a União pode exigir a CID sobre remunerações em vários tipos de contrato, como royalties, licenças de uso, transferência de tecnologia e serviços técnicos e administrativos. O caso chegou ao Supremo porque uma empresa que fabrica caminhões e motores entrou na Justiça em 2002 para deixar de recolher a CID sobre pagamentos efetuados para a matriz na Suécia. Alega violação ao princípio da isonomia, já que determinadas isenções discriminam contribuintes em condições semelhantes. O tema tem repercussão geral, ou seja, a decisão que for tomada pelo STF valerá para todos os demais processos sobre o tema que estão em tramitação na Justiça. O relator é o ministro Luiz Fux. E nesta quarta-feira, a Corte deve julgar uma ação que questiona parte da reforma política de 2017. Uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Procuradoria-Geral da República contesta a mudança na Constituição que dá autonomia aos partidos políticos para decidir, sem prazo definido, por quanto tempo podem manter diretórios provisórios. Amanda Mustafa. A ação foi proposta em 2018 pela então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. De acordo com a ação, permitir que os partidos decidam livremente a duração dos diretórios provisórios enfraquece a democracia interna, já que esses diretórios costumam ser nomeados pelas cúpulas nacionais dos partidos sem participação das bases. A PGR argumenta que isso concentra poder nas mãos das direções nacionais e dificulta a renovação interna, prejudicando o direito dos filiados de participar das decisões e da escolha de candidatos. Na ação, a PGR pede que o STF estabeleça um prazo razoável para a duração dos diretórios provisórios, seguindo critérios já adotados pela Justiça Eleitoral. Atualmente, quando o Estatuto do Partido não define um período, o entendimento do TSE é que o diretório provisório deve funcionar por, no máximo, 4 meses. Se o Supremo declarar a regra inconstitucional, os partidos serão obrigados a cumprir prazos mais curtos e definidos. Moradores da cidade de Porto de Pedras, no norte de Alagoas, receberam a visita do programa Justiça Itinerante. A iniciativa do Tribunal de Justiça de Alagoas permite a emissão e regularização de documentos de forma rápida e gratuita. André Risco. O programa Justiça Itinerante chegou ao município de Porto de Pedras, no litoral norte de Alagoas. Por aqui foi montada toda uma estrutura para oferecer diversos serviços, como explicou o juiz coordenador do programa, André Geda. Aqui na cidade de Porto de Pedras, esse primeiro evento, itinerante, e a gente trouxe a gama de serviços, em relação à documentação, a questão de processos mais simples, a questão de divórcio, retificações de registro, e vai coroar com a celebração do casamento coletivo. Vão ser 35 casais. O magistrado também explicou que a ação beneficia bastante os moradores, já que Porto de Pedras agora pertence à comarca de Passo de Camaragibe. E sempre que precisam resolver algo, tem que se deslocar bastante para poder ter acesso aos serviços. A gente traz justamente esse aparato da justiça
em parceria com outros órgãos governamentais para fazer essa prestação direta sem a necessidade desse deslocamento. A Késia ganhou tempo aproveitando para regularizar documentos e obter informações sobre um processo com a Defensoria Pública. Ganhei sim, a distância de Porto de Pedras ao Paço, o tempo que a gente perde de trabalho, então mais perto de casa ficou bem mais fácil. O prefeito do município agradeceu a vinda do programa. A nossa população, ela não tem mais uma prestação de serviço tão perto. E essa ação aqui da Justiça Itinerante faz com que a justiça esteja mais próximo do cidadão porto-pedrense, fazendo com que ele resolva seus problemas. O Ministério Público Federal fez recomendações ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, sobre as concessões no Parque Nacional e na Floresta Nacional de Brasília. Márcio Fontinelli tem mais informações. O ICMBio recebeu do Ministério Público Federal um pedido para que sejam remarcadas as audiências públicas para debater a liberação de serviços de apoio à visitação no Parque e na Floresta Nacional de Brasília. Os encontros foram agendados para esta semana e o prazo para que sejam apresentadas propostas de melhoria por parte da comunidade termina no dia 16 de junho. Para o MPF, o tempo é insuficiente para que o assunto seja analisado com responsabilidade. Além disso, os procuradores encontraram falhas no texto de convocação, por conter palavras e frases que podem influenciar no posicionamento do público. O ICMBio deve responder ao MPF quais medidas pretende adotar. Caso a recomendação não seja seguida, o assunto pode parar na Justiça. O Sejusc Ambiental do Judiciário de Mato Grosso fez mais uma etapa do mutirão Interligue Já para impulsionar a interligação de esgoto em Cuiabá. Repórter Eli Cristina Azevedo acompanhou. Para conscientizar a população e acompanhar os processos de interligação da rede de esgoto particular ao sistema de coleta pública de Cuiabá, foi aberta a segunda fase do mutirão Interligue Já. A ação é promovida pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc Ambiental, em parceria com o Ministério Público Estadual, Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, ARSEC e Águas Cuiabá. A previsão é realizar 400 audiências de conciliação no complexo dos juizados especiais da capital. Com isso, nós estamos o quê? Nos antecipando a eventual judicialização. Na verdade, nós chamamos o munícipe antes, explicamos a existência da lei, informamos o munícipe do que vai acontecer de bom para ele e para a sociedade cuiabana para que ele faça a sua interligação. As audiências desta segunda fase atendem moradores previamente notificados, mas qualquer morador de Cuiabá pode procurar de forma voluntária o Sejusc Ambiental para promover a interligação e a regulação da rede. Se você, cidadão cuiabano, quiser resolver esse problema, ou melhor, quiser contribuir para a saúde da sua cidade, basta comparecer aqui no prédio dos Juizados Especiais. Existirá um grupo de conciliadores aqui, entre 16 a 20 conciliadores à disposição para essa conversa, para a construção de uma solução dialogada. O objetivo nosso é que cada imóvel em Cuiabá, onde tem a rede disponível de esgoto, e a gente já tem mais de 90% de rede disponível em toda a cidade de Cuiabá, que os moradores façam as interligações da edificação à rede. Por isso o projeto chama aqui o mutirão Interligue Já, para que cada um faça o seu papel. A gente estima que 30% das residências estão conectadas à rede coletora de esgoto. E o projeto é justamente para aumentar, potencializar a conexão dessas residências à rede coletora. A expectativa é das maiores possíveis para que a gente tenha, nesse segundo mutirão, uma adesão acima de 80%, acima de 90%. A ação também conta com uma explicação sobre o processo de interligação da rede de esgoto e distribuição de mudas de árvores nativas do programa Verde Novo do Judiciário de Mato Grosso. Seu Humberto já fez a lição de casa e avaliou positivamente o atendimento recebido. Muito bem atendido. Foi muito bem atendido. Tomei conhecimento por causa do meio ambiente que nós temos que se cuidar. Entendeu? Porque nós, moradores, que temos que agilizar o andamento do meio ambiente. É muito importante para nós, aqui, para nossos netos, né? A seguir, CNJ relança o Banco Nacional de Precedentes.
E ainda, campanha Declare Seu Amor percorre 12 municípios na Amazônia para incentivar doações do imposto de renda para fundos da criança e do idoso. O Conselho Nacional de Justiça vai investigar supostas vantagens indevidas recebidas por um juiz de Mato Grosso. Mais informações com a repórter Marta Ferreira. De acordo com o processo, a apuração começou a partir da apreensão do celular de um advogado assassinado em dezembro de 2023 em Cuiabá. As mensagens encontradas no aparelho indicavam uma proximidade incomum entre o juiz investigado e o advogado morto. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, em outubro do ano passado, já havia afastado o juiz provisoriamente. Agora, o caso voltou a ser analisado. O plenário do Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, decidiu então instaurar processo administrativo disciplinar contra o juiz da comarca do município de Vila Rica e manter o magistrado afastado. A suspeita de envolvimento em um esquema de venda de sentenças judiciais, supostamente recebendo vantagens indevidas no exercício da magistratura. Também na sessão, o presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou o resultado de uma reunião com a Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. O Sistema Nacional de Precatórios vai ter 10 módulos. Começa com o cadastro do precatório, que é o registro do precatório quando expedido. Alguém pode achar que essa é uma providência banal, mas do modo como é feito hoje, que um servidor do cartório tem que digitar as informações do precatório, em alguns estados leva até 2 anos para fazer o registro do precatório. A partir de agora, o próprio advogado do credor pode fazer o preenchimento e tem mecanismos de controle para ter certeza de que está feito corretamente. E também durante a sessão de hoje do CNJ foi relançado o Banco Nacional de Precedentes. A plataforma de pesquisa e estatística sobre precedentes qualificados tem como objetivo auxiliar servidores, magistrados, advogados e acadêmicos. O banco permite, por exemplo, pesquisar e analisar subsídios jurídicos necessários ao tratamento uniforme de demandas judiciais repetitivas ou de massa e, dessa forma, uniformizar a jurisprudência. Atualmente, 60 órgãos de justiça estão integrados à plataforma. Mais de 8.300 precedentes já foram contabilizados pela ferramenta. A campanha Declare Seu Amor está percorrendo 12 municípios na Amazônia para incentivar doações do imposto de renda para fundos da criança e do idoso. Repórter Adriel Diniz. As imagens produzidas pelos integrantes dos projetos sociais de Cacaulândia, cidade com cerca de 4.000 habitantes em Rondônia, são um convite à solidariedade. Declare Seu Amor é o nome da iniciativa da Justiça de Rondônia, que desde 2019 incentiva a destinação de recursos diretamente pelos contribuintes aos fundos da criança e do idoso, do estado e do município. O projeto inspirou a mobilização nacional, liderada pelo CNJ, com o mesmo objetivo, chamada Renda-se à Infância. Funciona assim: a pessoa, ao fazer a declaração pelo modo completo, tem a oportunidade de destinar até 6% do imposto para os fundos municipais e estaduais. Esses fundos, geridos pelos conselhos e pelas prefeituras, irão custear projetos sociais, como explica a secretária de Assistência Social de Cacaulândia. Tivemos hoje uma pequena apresentação daquilo que o município vem desenvolvendo com nossas crianças no município através dos recursos da campanha Declare Seu Amor, a qual a gente tem investido nos projetos de esporte e música no nosso município.
Para a defensora pública Patrícia Araújo, a iniciativa fortalece a própria comunidade. Eu entendo que o projeto é extremamente importante porque ele traz transformação social e a transformação social, além de ações, precisa sim de orçamento. E essa forma de demonstrar cidadania, de ir lá no seu imposto de renda e demonstrar amor é de suma importância. Com a proximidade do prazo final para a declaração do imposto de renda, o Judiciário de Rondônia intensifica a mobilização para que mais pessoas possam destinar parte do imposto para financiar projetos sociais. O coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Rondônia encarou uma jornada de mais de 1.300 quilômetros, passando por 12 cidades, para divulgar o projeto para prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias. Nos sentimos em casa em cada um dos municípios, só temos a agradecer às secretárias, aos secretários municipais de ação social, comunidade que compareceu no nosso evento, e o recado foi dado, a semente foi plantada. Agora a gente só espera que você declare seu amor. Ao longo de 5 anos, os resultados do projeto são expressivos. Já foram mais de 8 milhões de reais destinados para os fundos em Rondônia, que, segundo a Receita Federal, é o estado brasileiro que mais faz destinações de imposto de renda no país, proporcionalmente em relação à sua população. Durante 5 dias, a Justiça do Trabalho no Brasil realiza a Semana Nacional de Conciliação. No Maranhão, a novidade é uma ferramenta que facilita o pagamento da dívida. Acompanhe os detalhes com Gustavo Melo. Durante esta semana, ocorre um verdadeiro mutirão com o envolvimento de magistrados e servidores para buscar uma solução em qualquer fase de tramitação do processo trabalhista por meio da conciliação entre as partes. Os atendimentos ocorrem nas 16 varas do trabalho no interior e nas 7 na capital, São Luís. No Maranhão, a novidade é o programa Quita Fácil TRT-16, que permite o pagamento de processos judiciais e acordos trabalhistas através do cartão de crédito, débitos e ainda Pix. A iniciativa do TRT-16 possibilita aos devedores o pagamento parcelado e aos trabalhadores o recebimento imediato dos valores. Com esse pagamento mediante cartão de crédito, o empregador fica para resolver com o banco a respeito do parcelamento e o empregador já recebe logo o valor total ajustado. Então é interessante tanto para resolver acordos quanto para resolver as execuções que estão em curso. Os advogados que participam desta semana reconhecem o esforço da Justiça do Trabalho em estimular a conciliação. Um acordo é sempre a melhor solução, né? Claro que a gente entende que em uma mediação, um acordo, as duas partes têm que ceder. Mas ainda assim é bem melhor do que você estender por um prazo muito longo, um processo aí que pode ter várias consequências, né? Então um acordo é sempre melhor que as partes. A gente tem de judiciário resolver os problemas, as crises entre as partes dentro do setor judiciário da área de trabalho com maior celeridade, dando atenção aos interesses das partes, das empresas, para que a gente possa ter uma resolução mais rápida e também bem mais eficaz no momento que a gente faz conciliação de alguns tipos de acordo em vários processos envolvendo a seara trabalhista. Na edição de 2024, a Justiça do Trabalho no Maranhão registrou resultados positivos. Foram arrecadados cerca de 12 milhões de reais em acordos homologados e realizadas 1.346 audiências trabalhistas, beneficiando cerca de 5.000 trabalhadores. Justiça considera abusiva a cobrança de juros de financiamento estudantil contratado por um médico. E ministro Reinaldo Soares da Fonseca do STJ recebe o título de cidadão honorário concedido pela Câmara Legislativa do DF. A gente mostra já já. A Justiça do Rio Grande do Sul considerou abusiva a cobrança de juros de financiamento estudantil contratado por um médico em um banco. A decisão reduziu o valor da parcela quase pela metade. Amanda Mustafa tem as informações.
A decisão liminar destaca a ausência de provas por parte do banco sobre a regularidade da cobrança, o que traz indícios de que os juros aplicados no financiamento eram maiores que os valores contratados para o financiamento estudantil. Na ação, o médico alegou que os juros das parcelas, que seria de cerca de 1,5%, chegou a mais de 11% ao mês, o que praticamente dobrou o valor da dívida. O banco defendeu a legalidade da cobrança e argumentou que os juros aplicados estão em conformidade com a legislação e com a jurisprudência, que não vincula os valores à média divulgada pelo Banco Central. A Justiça considerou a falta de informação sobre os juros cobrados pelo banco e determinou a inversão do ônus da prova, como previsto no Código de Defesa do Consumidor. O banco não apresentou elementos técnicos que justificassem a diferença de valor na taxa de juros contratada e a que estava sendo aplicada no financiamento, e entendeu que o caso possui requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Conforme a decisão, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se exprime pela necessidade de continuar pagando mensalmente parcelas com juros acima do contratado, onerando demasiadamente o consumidor. E a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a súmula 308 não é aplicável em casos de alienação fiduciária. Quem tem os detalhes desse caso é a repórter Marina Campos. O colegiado concluiu que o entendimento firmado na súmula 308 da Corte não pode ser aplicado, por analogia, aos casos que envolvem garantia por alienação fiduciária. Segundo o processo, uma construtora, para conseguir crédito, alienou fiduciariamente um apartamento e uma vaga de garagem a uma administradora de consórcios. 3 anos depois, apesar do imóvel pertencer à administradora do consórcio, a construtora entregou-os por meio de contrato de promessa de compra e venda para outra empresa, que, por sua vez, transferiu a 2 pessoas os direitos contratuais sobre os bens. Estas, ao saberem que a propriedade dos imóveis havia sido consolidada em nome da credora fiduciária, devido à falta de pagamento por parte da devedora, entraram na Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu razão aos autores da ação e desconstituiu a propriedade fiduciária. A Corte Local entendeu que seria possível a aplicação por analogia da súmula 308 do STJ, que definiu a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. A administradora de consórcios entrou com um recurso especial no STJ. O relator, na quarta turma, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que a súmula só vale para imóveis adquiridos pelo sistema financeiro da habitação, que tem regras específicas para proteger os compradores. Ele destacou que há diferença entre o devedor hipotecário, que é dono do imóvel, e o devedor fiduciante, que não é dono, pois o bem pertence ao credor até o pagamento da dívida. Por isso, não se pode aplicar a mesma regra para ambos os casos. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, recebeu o título de cidadão honorário concedido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Jéssica Castro. Como forma de reconhecimento ao trabalho prestado em favor do fortalecimento do Estado Democrático de Direito e da construção de um sistema judicial mais humano e justo, a Câmara Legislativa do Distrito Federal realizou uma sessão solene para homenagear o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, e conceder a ele o título de cidadão honorário de Brasília. Este título é concedido pelos deputados distritais a pessoas que praticaram atos de relevante interesse social em favor da população local e que nasceram em outro estado, como o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que é natural do Maranhão, mas faz parte da história de Brasília. Eu estou aqui desde 1989, quando ajudei a implantar o TRF da Primeira Região como primeiro assessor do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Participei, portanto, de alguns momentos importantes da vida de Brasília e algumas decisões que consagram Brasília como uma capital do futuro. O ministro é integrante do Superior Tribunal de Justiça desde 2015. Atualmente, ele preside a 5ª turma e é membro da 3ª sessão e da Comissão de Regimento Interno do Tribunal.
Sua trajetória é marcada ainda pela defesa do direito à fraternidade e o incentivo dado por ele para que haja um constante debate a respeito desse tema. A homenagem foi proposta pelo deputado distrital Ricardo Vale. Eu reconheço que foi uma das mais justas que a Câmara Legislativa já fez, porque ele é uma pessoa, é um juiz, é um ministro que trata essa questão da justiça com muito amor, com muito humanismo, né, sobretudo com muita fraternidade. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, esteve presente na homenagem e destacou a importância da trajetória do ministro Reinaldo, marcada pela excelência e por aspectos de sua personalidade. A impressão que fica quando nós o encontramos ou simplesmente esbarramos com ele num corredor é de alguém que traz paz em si e para distribuir. Traz uma leveza que é muito importante para o juiz. A família do ministro Reinaldo participou da solenidade e também prestou homenagens. O que tem se visto na 5ª turma e na 3ª sessão daquela corte, com a ajuda de colegas ministros e ministras incríveis, é seu inquestionável destaque, não apenas por seus votos consistentes e sua conduta serena, mas sobretudo por sua capacidade de ouvir, de ponderar e de decidir com equilíbrio. Reinaldo Soares da Fonseca, ministro da Fraternidade, maranhense e cidadão honorário de Brasília, une com a simplicidade e o destemor que lhes são peculiares a tríade da busca no gesto do poeta e no gesto do ativador social. Todos escavam sempre com palavras e com ações. Esse reconhecimento não me pertence. Ele pertence, na verdade, à Justiça do Distrito Federal e Territórios, à Justiça Federal, ao TRF da Primeira Região e ao Superior Tribunal de Justiça. Tudo isso numa perspectiva de uma justiça mais célere, mais ágil, mais comprometida com o tecido social. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite.